Bom, pessoal, boa noite. Matheus Amaro aqui mais uma vez, vindo com a humilde missão de tentar dividir com vocês um pouco da minha experiência na gestão de operações gastronômicas. Lembrando que a minha missão é única, que é de fazer você ter sucesso, o seu sucesso sempre vai ser o meu sucesso. Então, a gente está junto nessa missão. A gente está só começando aí uma caminhada bem longa. E hoje o nosso tema de discussão vai ser um tema bem bacana, vai ser um tema bem legal, é um tema que eu particularmente gosto muito de trabalhar. A gente vai falar hoje, pessoal, a respeito de cardápios sazonais. Vale a pena, não vale a pena? Posso usar no meu negócio? Ele é específico para determinado nicho, determinado público-alvo, determinado subnicho. Como que funciona isso na prática? Vamos trocar uma ideia a respeito. O pessoal está entrando ainda, Evandro entrou, chefe Matheus Carvalho entrou. Sejam muito bem-vindos. Só aproveitando esse momento, pessoal, na última live teve um rapaz de Teixeira de Freitas, na Bahia, que perguntou, desculpa, meu amigo, esqueci seu nome, mas perguntou se a live ela ficaria disponível imediatamente após a conclusão. Não, tá? A gente tira ela do ar, mas logo em seguida ela vai ser disponibilizada tanto no nosso IGTV no Instagram, quanto no meu canal do YouTube. Então, quem não puder assistir a live, fica tranquilo, porque o conteúdo vai estar garantido, vai estar gravado lá para consultas futuras. Bom, deixando de lado agora um pouco esses assuntos secundários e vamos para a prática. Vamos falar um pouco agora sobre, primeiramente, entender, né, pessoal, o que é o cardápio sazonal. A gente tem a ideia de que sazonalidade ela está vinculada somente à troca de estação, né? A gente tem um evento de inverno, então é um evento sazonal, verão, primavera, outono, enfim. Na verdade, a gente partir do pressuposto de que a gente pode ampliar um pouquinho mais o conceito do que é a sazonalidade. Isso já vai dar uma outra visão para a gente a respeito de aplicabilidade de estratégia de cardápio sazonal. Então, vamos começar a enxergar a sazonalidade como algo que tem um tempo determinado para acontecer e que normalmente, né, comumente, ele acontece no mesmo intervalo de tempo todo ano. Vou citar um exemplo para vocês. O Natal é um ótimo exemplo, porque o Natal ele acontece em um dia, né? O dia 25 de dezembro é comemorado o Natal. Mas o Natal ele é um bom exemplo porque ele não movimenta a economia focado em um dia. O Natal ele consegue abranger ali desde meados de novembro até efetivamente o dia 25 de dezembro. Então ele tem uma sazonalidade definida num espaço de tempo em que a gente consegue trabalhar. Diferente, pessoal, de quando a gente pensa em fazer ações específicas para datas específicas. Por exemplo, estava conversando até com o meu gerente de salão hoje a respeito disso. Quando a gente pensa numa ação específica comercial no nosso restaurante, no nosso bar, na nossa operação gastronômica como um todo, independente de nicho, para o Dia dos Namorados, a gente não pode considerar que o Dia dos Namorados ele engloba o conceito de sazonalidade, porque ele é muito específico. A gente tem um boom de consumo, de venda no dia 12 de junho e fim. Então, a gente não consegue montar uma estrutura que justifique uma ação sazonal por não ser uma data sazonal. Mas eu particularmente já falei isso no começo do vídeo, e eu gosto muito da ideia de trabalhar com a sazonalidade por diversos motivos. Embora existam algumas dificuldades de se trabalhar com isso, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em cardápio sazonal é que existe uma tendência de mercado, e eu já falei isso em outra oportunidade, que os empreendimentos, né, do ramo de alimentação, os empreendimentos gastronômicos, eles estão cada vez trabalhando com cardápios mais enxutos,
Isso por diversas razões. Esse momento que a gente está vivendo de pandemia tem reforçado muito esse conceito de reduzir o meu cardápio, porque com isso eu reduzo o meu CMV, eu reduzo o meu custo fixo e eu passo a me tornar referência na comercialização daquele determinado produto ou serviço. Então eu consigo ter uma penetração de mercado melhor, não maior, não mais ampla, mas melhor, porque eu passo a serviço como referência, independente do produto, do nicho que você atue. Se for comida japonesa, se for massa, se for uma casa de carnes, você consegue ter um controle muito melhor de custo, etc. e tal, quando você tem um cardápio mais focado num determinado nicho, num determinado segmento de mercado. Então, o primeiro estalo que vem na nossa mente quando a gente pensa em cardápio sazonal é, independente de onde eu vou aplicar, de qual é a sazonalidade que eu vou usar para dar corpo, para dar forma para esse cardápio temporário, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, pô, eu vou justamente na contramão do que tem sido tendência no mercado, que é o de enxugar o meu CMV, de enxugar as minhas opções de cardápio, justamente para eu ter um maior controle. E aí a gente já traz uma objeção, a gente já traz um problema, mas a gente já traz junto com isso uma solução. Primeira coisa que a gente tem que pensar, eu vou tentar citar os exemplos aqui para vocês, para ficar de uma compreensão mais fácil. Vamos trabalhar com as ideias das estações, que é a sazonalidade mais fácil da gente enxergar, mais fácil da gente compreender. Você tem um determinado pool de ingredientes, de insumos aí na sua operação, independente de qual seja, que você tem nas suas fichas técnicas e que compõem ali os seus 15, 20, 30, 40, 50 itens que você tem no seu cardápio. E você enxerga eles sempre de acordo com a ficha técnica que você disponibiliza dos seus produtos. Então, se você tem um determinado sabor de pizza, você enxerga que os insumos são aqueles. Se você tem um hambúrguer, você enxerga que os insumos são aqueles. Mas a gente tem que tentar trabalhar, pessoal, isso não serve só para o cardápio sazonal, tá? Serve para a criação de novos produtos também. A gente tem que tentar sempre pensar na otimização dos nossos recursos, a otimização dos ingredientes que a gente já tem que compõem o nosso mise en place padrão. Eu gosto muito de falar das minhas experiências, porque eu acho que isso cria mais valor para vocês, porque vocês podem ter certeza que eu já falei que o seu sucesso é o meu sucesso, então eu nunca vou passar para vocês uma dica que eu fiz e que deu errado. E eu não tenho problema nenhum em compartilhar isso com vocês. Se eu fiz e deu errado, eu vou falar e já vou aconselhar, não façam ou aprendam com os meus erros. Um exemplo de um produto de cozinha de ingrediente que não tem nada a ver com sazonalidade, mas tem a ver com a otimização do seu mise en place, a otimização dos insumos que você já tem no seu restaurante. Aqui no restaurante, como é que funciona, né? Nós somos um restaurante à la carte, uma steakhouse, então o nosso foco é a comercialização de carne. Tem a opção de massa, tem a opção de risoto, a gente tenta englobar a família como um todo, que é o nosso público-alvo. O nosso público-alvo é família. Então, você chega aqui no meu restaurante, você escolhe a sua proteína e você tem direito a escolher um determinado número de acompanhamentos. Eu tenho 10, hoje eu tenho 11 possibilidades de acompanhamento. E dentre esses acompanhamentos eu tenho um purê de abóbora, uma abóbora cabotiá, abóbora japonesa, que a gente assa na brasa. A gente tem todo um trabalho bem específico, com o intuito de agregar valor para aquele produto, para não ser só um purê de abóbora. A gente quer fazer algo que seja diferenciado. E a gente tem também uma proteína que é o copalombo defumado, né, que dá origem a um prato chamado pulled pork, que, para quem ainda não sabe, a nossa casa aqui é especializada em American Barbecue. Então até aí tudo bem, eu tenho 2 insumos que fazem parte do meu mise en place, que estão nas minhas fichas técnicas de alguns produtos, e de repente surgiu a ideia de criar um produto inovador. Eu queria trazer um produto que fosse único,
Isso é uma característica minha, isso é uma característica do Matheus, cozinheiro, porque eu gosto sempre de me enxergar como cozinheiro antes de qualquer outra coisa. E eu tenho esse desejo, esse ímpeto, eu sempre gosto de tentar chamar a atenção do meu cliente com algo que seja marcante. Ele pode gostar, ele pode não gostar do produto, isso é algo que a gente está sempre correndo risco, mas gostando ou não, eu vou desenvolver um produto que ele só vai achar aqui porque é uma receita nossa. Então eu peguei essa abóbora, que é um insumo que eu já tinha no meu cardápio, no meu mise en place, peguei esse copa-lombo, que é algo que também já fazia parte da construção de fichas técnicas de outros produtos, e juntei os dois, e hoje, até onde eu sei pelo menos, tá? Se alguém souber de mais alguém que tem essa receita, por favor me fala, eu vou ficar triste, mas até onde eu sei, eu sou o único restaurante do Brasil que tem uma coxinha com uma massa exclusivamente feita de abóbora, recheada com copa-lombo defumado, e é um sucesso total de vendas. Então, eu otimizei, eu podia ter perda, eu podia ter, de repente, ali eu tenho uma shelf life, eu tenho uma vida útil determinada para o meu purê, que de repente é mais curto, de repente, não nesse caso é fato, ele era mais curto do que quando eu transformava isso numa massa de coxinha pelo processo de cocção. Ela leva uma segunda cocção, ela tem a adição de outros ingredientes que aumentam a vida útil dela. E eu criei um produto novo. Então eu diminuí a minha perda, criei um produto novo, ganhei a possibilidade de atrair novos clientes, seja pela curiosidade, pela originalidade do prato, mas só numa jogada dessa eu não aumentei o meu estoque, ou seja, eu não aumentei o meu nível de dinheiro empacado sem liquidez. Vamos falar muito a respeito de níveis de estoque e o impacto negativo que isso tem no nosso CMV, no nosso fluxo de caixa principalmente. Mas eu consegui, a parte legal é que eu consegui otimizar dois ingredientes que eu já tinha na casa para fazer um novo produto, e com esse novo produto eu consegui pescar, consegui abranger uma nova gama de clientes, e hoje ele é de longe o aperitivo que eu mais vendo aqui na casa. Então, quando a gente for pensar em cardápio sazonal, vamos tentar olhar para dentro, olha para dentro de casa, pega as suas fichas técnicas, pega o seu cardápio, esmiúça a construção de cada uma daquelas receitas, daqueles pratos que você serve, e tenta pensar com foco na otimização. Onde eu tenho desperdício? Eu sei que você tem desperdício, tem uma carne que você compra num determinado formato e você precisa limpar, fazer uma toalete, então você gera resíduo ali. Então ali eu tenho uma oportunidade de criar um prato novo. Eu tenho, de repente, um prato que não está saindo muito e eu posso dar uma reeditada nele, voltando para a cozinha de ingrediente, aplicar uma técnica nova e diferente nele e relançá-lo com uma outra proposta, com outro formato. Voltando para o cardápio sazonal, a gente já tira de cabeça logo essa ideia de que ter um cardápio sazonal obrigatoriamente vai aumentar o meu custo de estoque, vai aumentar o meu CMV e vai impactar negativamente o meu fluxo de caixa. Isso não é uma verdade absoluta. Então, trabalhar com insumos que a gente tem é a primeira grande dica que eu dou para vocês. E associado a isso, a gente tem um outro grande ganho quando a gente fala dos cardápios sazonais. É comum, é saudável que sempre haja uma engenharia, uma reengenharia constante do nosso cardápio. Eu sempre aconselho, é algo que eu faço, é uma ferramenta de gestão que eu não consigo viver sem. Todos os dias eu contabilizo tudo que foi vendido no meu restaurante, que isso vai me ajudar a balizar as minhas ações estratégicas promocionais, vai me mostrar de repente onde eu estou ganhando, onde eu estou perdendo dinheiro, porque eu preciso saber o que vende mais, o que vende menos, o que o meu público está demandando mais, o que o meu público está demandando menos. E nessa jogada, quando a gente lança uma campanha sazonal, você consegue criar por si só uma campanha de exposição da sua marca muito maior, porque você já é conhecido na sua cidade, você já é conhecido na sua região, todo mundo sabe do seu cardápio,
Então, vou usar o exemplo do nosso amigo lá de Teixeira de Freitas, na Bahia. A gente começou a trocar uma ideia, eu dei uma olhada no Instagram dele, eu vi que ele é especializado em caranguejo, diversas apresentações, diversas formas. Então, os clientes dele já sabem que ele é o cara do caranguejo. Se de repente ele consegue pegar um gancho de uma estação de inverno e desenvolver pratos mais quentes que sejam compatíveis com o consumo do inverno e utilize o caranguejo dele, que já é a marca registrada dele, para construir um novo prato, isso vai atrair outros clientes. Você ganha o potencial de expansão da sua marca, ou pelo menos da percepção de valor da sua marca, muito grande num espaço de tempo muito curto, porque uma ação sazonal ela vai ter uma durabilidade relativamente curta. Se a gente está falando de troca de estação, a gente está falando de uma ação que vai durar no máximo 90 dias, sendo que é improvável que a gente consiga começar e terminar uma estação, porque tem todo um processo de planejamento, todo um processo de testes, e aí a gente entra numa outra objeção que o pessoal normalmente faz, que é, pô, se eu vou ter pratos novos a cada 2, 3 meses, como é que eu vou fazer para estruturar isso, para treinar e capacitar a minha equipe para estar sempre aprendendo pratos novos, sabendo que esses pratos vão morrer num horizonte de tempo tão curto? Pô, vale a pena esse investimento? Vale a pena gastar essa energia? E aí a gente analisa essa situação por algumas óticas, tá, pessoal? Primeiro, eu sempre vou falar isso com vocês, planejamento. Tenha um P grande para ter um E pequeno. Quanto maior o seu P de planejamento, menor vai ser o seu E de execução ou de erro. Então, você pensar numa campanha de um cardápio sazonal e numa segunda-feira e querer lançar na segunda-feira seguinte, cara, a chance de você ter erro, elas são muito grandes e, consequentemente, as chances de você ter êxito também, elas são bem pequenas. Ela é algo que requer planejamento, é algo que requer estudo, você tem que entender qual que é a demanda que o seu cliente tem. Se você mora num lugar e o Brasil é um país continental, que não tem essa diferenciação tão grande de temperatura ou de consumo de determinado tipo de comida em função de estação, cara, talvez para você não seja definitivamente uma boa trabalhar com cardápio sazonal. Talvez a gente vá trabalhar juntos aqui, eu e você, uma outra estratégia para a gente conseguir alavancar as nossas vendas, aumentar a exposição da nossa marca e trazer novos clientes. Mas o planejamento é algo que tem que ser, ele é essencial para você conseguir ter sucesso não só no cardápio sazonal, mas em qualquer empreendimento que você for fazer, qualquer lançamento que você for fazer. Entenda qual que é a sazonalidade que tem compatibilidade com o seu público, porque isso também é muito importante. Eu falei sobre isso num vídeo que já está disponível tanto no nosso IGTV quanto no nosso canal no YouTube, sobre os 4 Ps. Entender o que o nosso público quer comprar, aí falando do P de produto, como esse produto tem que ser, quais são as características, como ele tem que ser servido. Isso é essencial para que a gente tenha a penetração que a gente precisa ter no nosso mercado. Se você está oferecendo, de repente, sorvete em uma região extremamente fria, talvez você não tenha um apelo comercial tão grande do que se você oferecesse esse mesmo sorvete numa região mais quente, porque o consumo tende a ser maior de um produto gelado numa região que seja mais quente. Então entenda qual é o tipo de sazonalidade que faz parte da sua realidade e que o seu cliente vai conseguir enxergar valor. Do contrário, você vai estar perdendo tempo, você vai estar perdendo dinheiro, e a gente sabe que são dois ativos aí que a gente não pode se dar o luxo de perder, nem tempo e nem dinheiro. Tenta fugir do óbvio. É outra dica que eu dou para vocês. Tenta... A gente tem uma formulazinha muito padrão, muito batida. Por exemplo, no inverno todo mundo foca na produção de caldos, né? Existem diferentes caldos e molhos e sopas ao redor desse continente que a gente chama de país.
mas é muito comum a gente ver isso aqui na região sudeste, onde eu estou alocado. Isso é extremamente comum. A gente chega ali em meados de junho, julho, todo restaurante começa a oferecer fundi, rodízio de caldo, de feijão amigo, de caldo de ervilha, vaca atolada e tudo mais. Existe o apelo para isso? Existe, porque eu volto a dizer, eu sempre vou dizer essa frase, que é uma frase que para mim é muito marcante e faz muito sentido. Um clichê só é clichê porque é clichê. Então a gente não vai reinventar a roda, é outra coisa que eu digo muito. Se existem tantos estabelecimentos, tantas operações que trabalham dessa forma e continuam trabalhando dessa forma, existe público para isso, existe demanda para isso. Mas quando eu falo tenta fugir do óbvio, eu não digo reinvente a roda. Mas, pô, busque ingredientes diferentes, busque trabalhar com apresentação diferente do seu prato. Um exemplo que eu tenho aqui na cidade, por exemplo, tem alguns restaurantes aqui na minha cidade, na minha região, que servem ótimas casquinhas de siri. Tem um restaurante específico extremamente tradicional aqui na minha cidade, com mais de 20 anos já de existência, que ele tem uma casquinha de siri sensacional e ele serve essa casquinha de siri numa concha. E eu fui num outro restaurante, enfim, numa outra oportunidade, que tinha uma casquinha de siri também excepcionalmente saborosa, realmente acessou a minha memória afetiva agora porque é espetacular, mas servia no ramequim. Num ramequim desses padrão de louça que a gente vê em praticamente todo restaurante que a gente vai. E qual que é o restaurante que agregou mais valor diante de um mesmo prato? Com certeza, para a maioria do público, o cara que apresentou essa casquinha de siri numa concha, ele envolveu, ele criou todo um contexto que mudou a percepção sensorial e de experiência que aquele cliente teve. Ele comeu basicamente a mesma coisa, né? A gente está falando de uma mesma receita, sem entrar no mérito aqui de qualidade, de qual restaurante é melhor ou pior. Mas em um ele tem uma experiência totalmente diferente. Então, quando eu falo foge do óbvio, é isso que eu quero dizer, use a criatividade, sabe? Tenta pensar em maneiras diferentes de apresentar o seu produto. Uma outra experiência que eu tive foi comer um bobó de camarão servido dentro de um coco seco, sabe? O pessoal pegou o coco seco, cortou a tampa e fez daquilo ali um prato de serviço. Eu achei aquilo sensacional e era um bobó de camarão. Não tinha nada de excepcional ali, tinha bastante tempero, bastante camarão, azeite de dendê, mandioca. Deu salve à Bahia, obrigado por isso. Mas não tinha nada demais e a apresentação me ganhou. E aquilo foi muito importante para mim. Então, fugir do óbvio. A gente tem outras oportunidades. Eu vou citar mais uma vez um exemplo meu, que esse exemplo particularmente eu acho muito bacana. Eu estou vivenciando ele, tá? A gente está nesse processo. Ele vai acabar, licença pessoal, ele encerra agora no próximo domingo. A gente tem aqui na casa uma proposta bem família. A gente tem um restaurante casual, é um casual dining, é um American Place. O nosso ticket médio aqui, ele é compatível com uma gama que abrange várias classes. Essa foi a proposta da casa desde o início. Eu tenho itens no meu cardápio que são hambúrgueres que começam na casa de R$30 e eu tenho pratos no meu cardápio que chegam a R$200. Então, assim, eu tenho um pool de clientes muito vasto e isso é legal, isso é bacana, isso é engrandecedor, porque você tem que ter um jogo de cintura e tem que ter um posicionamento de marca que consiga atrair o pessoal que quer comer um hambúrguer sem que ele se sinta mal de sentar ao lado de uma mesa onde o cara vai consumir uma garrafa de vinho de R$200 e um corte de carne Angus de R$200. E a gente tenta trabalhar isso de uma forma bem harmônica e a gente tem sido muito bem sucedido com isso. Quando a gente chegou no verão, lembrando que eu sou cria de pandemia, a nossa casa ela abriu 5 dias após ser decretada a existência de fato da pandemia aqui no Brasil.
Então foi uma loucura, estava em lockdown, delivery, uma adaptação de última hora para a operação. Então a gente começou a abrir o salão, a gente começou a receber os clientes começaram a conhecer a nossa casa em junho, mas ainda assim a gente estava num processo muito lento de abre e fecha. Em agosto, setembro, ou seja, ontem foi quando a gente começou efetivamente a abrir e ter uma rotina de funcionamento mais certa e os clientes passaram a efetivamente conhecer a casa. Quando a gente chegou no final do ano, eu tive uma sacada, justamente estava estudando a respeito de sazonalidade, da influência que isso tem, tanto na exposição da marca, quanto na possibilidade de captação de novos clientes, de aumento de faturamento e tudo mais. E a gente resolveu lançar um programa chamado Cheesesteak Summer Sessions. A gente sempre trabalha muito em inglês, porque nós somos uma casa American Barbecue, então essa é a nossa pegada. E o que foi, tá, pessoal? O que está sendo essa temporada, tá? A gente pegou, eu fiz contato com 8 influenciadoras digitais aqui da nossa região, da minha cidade e de cidades vizinhas, que eu tenho como público-alvo. Novamente, nada disso é por acaso. Por que eu busquei mulheres? Porque mulheres se comunicam melhor com mulheres, isso é um fato científico, e 72% do meu público do restaurante são mulheres. Então, para mim, era interessante trabalhar a minha imagem associada a mulheres que se comunicam com outras mulheres, e assim eu teria uma possibilidade de conversão maior. Então eu selecionei, né, eu fiz contato com essas influenciadoras e fiz a seguinte proposta para elas: olha só, eu quero bolar um drink e quero bolar um prato com o seu nome, com o seu rosto, e queria saber se você topa. E a resposta foi unânime em todas elas ficaram extremamente felizes, extremamente satisfeitas de poder participar desse projeto. E desde então a gente criou a seguinte rotina: todo domingo a gente lança o prato de determinada blogueira, de determinada influenciadora, e mantém esse prato no cardápio por 21 dias, girando, e todo domingo a gente vai trocando. E agora, nesse próximo domingo, o último domingo, na verdade a gente já estamos no outono, né? Mas vai ser o nosso último domingo aí da Summer Sessions. E o que eu ganhei com isso? E aí vão ser duas dicas. Primeiro, eu ganhei uma escala de projeção que eu não tinha. Hoje a nossa página no Instagram está com 6.800 seguidores. A média de seguidores de cada uma dessas influenciadoras que são clientes em potencial para mim gira em torno de 20 mil seguidores. Se a gente considerar que vai existir, como em uma mesma região, vai existir uma interseção ali entre elas, vamos colocar aí que cada uma tenha 10 mil seguidores que sejam só delas. Em 8 domingos, em 2 meses, eu consegui expor a minha marca sem nenhum custo para 80 mil pessoas. Eu não tive custo. E aí eu volto lá atrás na primeira objeção que a gente fez. Matheus, se eu criar um cardápio sazonal, eu não vou ter que fazer investimento em ingredientes novos, não vou ter que aumentar a minha compra, não vou ter que aumentar meu nível de estoque? Não. Para não dizer que eu não comprei nada fora da minha realidade, eu comprei beterraba, porque um dos pratos que eu desenvolvi junto com essa influenciadora foi um macarrão com pesto de beterraba braseado. E eu não vou nem comentar com vocês qual foi o impacto disso no meu CMV, porque se você não tiver beterraba no seu cardápio, você vai no mercado e compra para sua casa, você sabe que o impacto disso foi nulo. Então eu peguei ingredientes que eu já tinha, com fornecedores que eu já tenho, com prazos de pagamento que eu já conheço, com marcas que eu já conheço. Então eu não aumentei o meu risco, eu não aumentei o meu capital imobilizado no estoque e consegui girar todos esses pratos. Expus a minha marca para 12 vezes o que eu tenho hoje de público que me segue no Instagram, que hoje é a principal plataforma de marketing que a gente usa aqui no restaurante. Isso tudo através de um cardápio sazonal, um cardápio que durou 2 meses, está se findando agora.
e esse foi um ganho, não foi o único. Eu vinha de uma margem, eu vinha de um determinado patamar de faturamento. A minha casa, ela só abre no domingo para almoço. A gente culturalmente não tem o hábito aqui na minha cidade de ter um fluxo de casas aberto, nem um fluxo de pessoas muito grande que procura restaurantes em domingo à noite. Domingo à noite a gente tem um foco maior em delivery. Então, nesses domingos, eu dobrei o meu faturamento. Foi exatamente isso que você ouviu. Eu não aumentei em 10, eu não aumentei em 15, eu não aumentei em 20%. Eu dobrei o meu faturamento. E para não falar que eu não tive gasto nenhum, pessoal, sabe qual foi o gasto que eu tive para poder fazer essas 8 semanas de cardápio sazonal de verão? Eu tenho uma parceira fotógrafa que me cobrou para fazer 2 fotos para cada uma dessas influenciadoras. Eu gastei R$600. Eu fiz um investimento de R$600 e durante 8 semanas, sem impulsionamento, sem trabalhar com mídia paga, só através do crescimento orgânico, que lembrando, também fazia parte da estratégia. Lembra que eu comentei, cada uma delas tinha um alcance absurdo em relação ao que o meu alcance orgânico tinha. Então eu não precisei impulsionar. Eles se impulsionavam, as seguidoras dessas influenciadoras repostavam e ganhavam uma projeção ainda maior. Então eu dobrei o meu faturamento por 8 finais de semana seguidos, por 8 domingos seguidos, com um investimento líquido de R$600. A oportunidade, ela está aí, e ela está aí para mim, que soube aproveitar essa oportunidade, e ela está aí para você, que se não tinha aberto os olhos para isso antes, com certeza vai começar a pensar. Eu te sugiro celeridade, vamos pensar, porque o inverno já está chegando, e o meu cardápio de inverno já está pronto. Inclusive, foi muito bacana o resultado que a gente teve disso, não só o resultado financeiro, ou de percepção de valor da marca. Eu tive e ainda tenho inúmeras outras influenciadoras de outras cidades que entraram em contato comigo falando, poxa, na próxima oportunidade eu quero muito ter um prato meu, me procura. Então a gente começa a criar um vínculo e criar e sedimentar a nossa marca de uma forma muito concreta. A gente consegue penetrar em mercados que talvez não fossem os nossos mercados primários. E eu tive cuidado de, nesse processo, escolher uma influenciadora que tem um foco em moda, uma que tem um foco em estética, uma que tem um foco em roupa, uma que tem um foco em alimentação saudável, uma que tem um foco em maternidade. Então, eu me comuniquei com o meu público-alvo, né? De dentro de N nichos, dentro de N subnichos, mas todos compunham o meu público-alvo. Então foi uma ação que a gente fez que deu muito certo e eu te convido a refletir a aplicabilidade disso aí. Eu tenho certeza absoluta que você consegue você consegue aplicar, talvez não no mesmo formato, talvez não usando a ferramenta que eu usei, que foram as influenciadoras digitais, mas eu tenho certeza que você consegue sim usar o cardápio sazonal. É uma oportunidade muito grande para você aumentar a projeção da sua marca, porque você vai ter produtos novos que vão atrair novas pessoas, então você vai ter a capacidade de fidelizar novos clientes, outras pessoas vão conhecer a sua casa através de determinado produto que você lançou, mesmo que de forma temporária. Então, estuda, analisa as possibilidades. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, manda uma mensagem para mim, comenta no nosso vídeo quando ele subir para o YouTube, manda um direct para mim no Instagram. Eu estou aqui para te ajudar. Novamente, você ganha, eu ganho. O que eu quero é o seu sucesso. O que eu quero é o profissionalismo desse setor maravilhoso que é o mundo da gastronomia. A gente está passando por um processo de seleção natural muito forte com essa pandemia. Infelizmente, tenho muitos amigos que não suportaram a pressão da pandemia e tiveram que fechar suas portas, mas é certo que os que sobreviverem
e a gente já consegue enxergar um horizonte onde as coisas vão começar a mudar e o mercado vai voltar a melhorar para o nosso lado. O profissionalismo e a gestão, eles vão ser fundamentais para que você se mantenha firme no seu negócio. Então, conta comigo para poder conseguir isso. Estou aqui à disposição, então não hesite em me pedir ajuda, divida seus problemas comigo, a gente vai buscar juntos uma solução. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso no seu empreendimento. Uma outra coisa que eu lembrei agora falando sobre cardápio sazonal e que é, poxa, dica bônus, hein, pessoal? Essa é bônus, essa não estava no cronograma inicial da live, mas me veio na memória aqui e realmente é algo muito bacana. Sabe algo que é... Como que o cardápio sazonal pode funcionar como uma ferramenta para você? Lançamento de produto novo. Às vezes você tem ou uma reformulação, né? Você tem aquele prato que não está saindo muito, você vai usar aquele insumo para desenvolver um novo prato, ou você tem um prato que você está doido para lançar, mas ainda não teve a oportunidade. Cardápio sazonal é fantástico para você fazer isso. Não vou me prolongar muito, live já está ficando grande, mas eu vou dar só mais um exemplo para vocês de algo que eu vivenciei aqui. Como uma casa americana e como um apreciador que eu sou de bourbon, eu sempre tive muito interesse em fomentar o consumo dessa bebida. É uma bebida que dá uma margem legal para casa, ela tem um CMV interessante, a maioria dos drinks que a gente trabalha aqui com bourbon tem um CMV bacana, e tinha um lado passional também de que, poxa, eu sei que é algo bom e as pessoas não conhecem tanto, estão muito acostumadas a beber whisky Scott, whisky escocês, e não conhecem o bourbon. Então, eu aproveitei esse ensejo, esse anseio que eu tinha, passional, de fazer as pessoas experimentarem e descobrirem um sabor novo e entenderem que aquilo é legal, que aquilo é bacana. E eu peguei essas Summer Sessions e a gente criou uma carta com 8 drinks desenvolvidos com uma base alcoólica a partir do bourbon. E foi um sucesso absurdo. Foi um sucesso absurdo porque existiu todo um apelo, como tudo fazia parte da mesma marca, Cheesesteak Summer Sessions, não há dissociação. Então, se eu tenho uma imagem de uma influenciadora com a qual eu me identifico e eu vejo aquela marca associada a um outro produto, eu associo que essa influenciadora está aprovando isso. Então, se ela está aprovando isso, eu já quebro uma barreira ali de um preconceito e já consigo me aproximar mais do meu cliente. E ele vem e experimenta. Inclusive, alguns desses pratos e alguns desses drinks, agora depois do final da Steak Summer Sessions, né, dessa temporada de verão, eles vão permanecer no cardápio, porque houve um apelo tão grande, foi uma aceitação tão bacana do público que o pessoal está pedindo para a gente manter. Então, as oportunidades são imensas, as possibilidades são imensas para a gente trabalhar com cardápios sazonais. A gente volta para aquela premissa que é a primeira de tudo. Tenha o seu CMV muito bem definido, não faça besteira, não lance um prato que não vai te dar margem, conheça a sua estrutura de custo, conheça o seu público-alvo, saiba onde ele vai ou não perceber valor, porque não adianta você colocar um produto à venda que o seu cliente, seu consumidor final não está disposto a comprar. Se você está acostumado, se você é uma pizzaria que está acostumada a servir pizza há 25 anos e você tem a sua clientela extremamente fidelizada pela qualidade do seu produto, pela sua tradicionalidade na área que você atua, e você de repente começa a colocar carne na pedra, é muito mais provável que isso diminua a percepção de valor do seu cliente do que um eventual ganho que você possa ter trazendo novos clientes atraídos por esse novo prato. Porque você vai complicar a sua operação, você vai aumentar o seu custo operacional, você vai aumentar o seu CMV, você vai aumentar o seu estoque mobilizado e a liquidez do seu caixa. Enfim, você tem muito mais a perder do que a ganhar numa movimentação dessa. Então, pensa bem, e eu tenho certeza que você vai conseguir sim, assim como eu consegui, e vou continuar conseguindo, porque aqui a gente trabalha de forma inteligente para ter um restaurante independente.
e vou continuar conseguindo ótimos resultados através de cardápios sazonais. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir enxergar uma possibilidade real de já agora, nesse inverno, conseguir lançar um cardápio que vai atrair novos clientes e vai alavancar suas vendas, independente da sua operação, se for delivery, se for salão, se for serviço. E conte comigo novamente para te ajudar. Pessoal, essa foi mais uma live. Lembrando que amanhã a gente tem outra no mesmo horário, sempre às 20h27, sempre às 8h27 da noite. Amanhã a gente tem mais um tema, mais um encontro bem legal para abordar aqui sobre a gestão desse mundo maravilhoso da gastronomia. Eu conto com vocês amanhã. Agradeço imensamente vocês que ficaram aqui. Espero ter contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês e com o crescimento do negócio de vocês. Lembrando mais uma vez, pessoal, essa live ela vai sair do ar agora, imediatamente quando acabar, mas já já ela volta como conteúdo fixo, tanto no nosso canal no YouTube, quanto no IGTV e no Facebook. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Espero vocês amanhã. Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato comigo. Um abraço, pessoal. Valeu!